Retornamos agora com o seminário de Boas Práticas em Proteção e Defesa Civil, com a sessão de debates do painel 1, sobre estruturação. Bom, inicialmente, nós vamos passar a palavra para o senhor Reinaldo Soares Esteles, coordenador de articulação geral do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. Reinaldo, por favor, seja bem-vindo e fique à vontade para fazer os seus comentários sobre as palestras de hoje, mas também sobre os trabalhos do dia, com algumas questões que vêm surgindo no seminário que você vem acompanhando. É com você, Reinaldo. Olá, gente. Muito boa tarde. É um prazer para mim estar aqui no momento representando a SEDEC. É um prazer também conhecer os palestrantes de hoje, né? E eu queria falar, primeiramente, que eu fiquei muito entusiasmado com o que eu ouvi hoje, né? São iniciativas de um valor impressionante. A de Campinas, do Sidney, eu já conhecia, né? Muito também, já conversei com o Sidney em algum momento, mas muito também pelo secretário Alexandre Lucas, né? Que nos passa bastante coisa das iniciativas já mais sedimentadas. Mas, para mim, foi fundamental, por exemplo, conhecer as outras iniciativas. A da Regiane Lucena de Jaboatão também já conhecia, né? Quem é que não conhecia, né? Mas foi muito legal ouvir o Juliano, Cristiane, né? A professora Cleonice também. Nossa, esse curso vai ser muito legal. Enfim, eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre estruturação e me volta uma questão de hoje de manhã, né, que o Vitor respondeu, né? E a questão foi uma questão muito importante. A questão era, ora, em que momento, em qual lugar uma defesa civil municipal deve estar situada, né? Uma secretaria, junto à prefeitura, né? E o Vitor respondeu como a pesquisa estava demonstrando, né? Obviamente, o que vai ser extremamente importante para nós aqui no futuro bem próximo. Agora, o que eu diria para vocês, enquanto defesa civil municipal, né? O melhor lugar para se montar uma defesa civil é o lugar que vocês têm para montar uma defesa civil, né? Então, tudo começa, e aí eu já entro na minha fala, tudo começa primeiro, temos a vontade de ter uma defesa civil municipal, e como todos falaram aqui, nós precisamos ter uma defesa civil municipal calcada num sistema municipal de proteção e defesa civil, calcada em intersetorialidade das ações, das atividades, né? Tentando entender de que maneira a Defesa Civil Municipal pode trabalhar junto com as outras secretarias, né? Isso é o mais importante, é a semente mais importante que se tem para o sucesso de uma Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, ou secretaria, ou comissão, né? Ou até mesmo uma equipe, como eu li nos comentários de hoje de manhã, né? Então, o começo do começo é esse. É óbvio que, como também todos falaram, o exemplo da Cristiane de Belém é importante nisso, a estrutura. Obviamente, você tem que ter um equipamento, uma salinha, um equipamento mínimo para começar, né? Um computador, mas não só isso, e uma pessoa sentada ali, não adianta. A professora Cleonice, por exemplo, ela falou que é muito importante a capacidade de articulação, né, do agente de proteção e defesa civil, né? E é muito importante que ele tenha conhecimento do que ele está fazendo, que seja uma pessoa só, né? É muito, né? Obviamente que se a gente tiver um corpo técnico grande, gabaritado, como o de Campinas, é melhor ainda, é óbvio, né? Mas é que a gente precisa ter para municípios pequenos, né? Eu estou falando basicamente uma sala, uma estruturação mínima de computador, telefone, se puder ter um GPS, melhor ainda, né? Um notebook, melhor ainda, uma viatura, melhor ainda, né? Claro, tem que haver uma compartimentalização, né? Entre a parte administrativa e a parte técnica, né? Aí o KIP
pode trabalhar assim também, desde que ela seja articulada com todos os outros setores da prefeitura. Isso é possível acontecer, sim, tá? Vai muito da articulação do agente, né? E, obviamente, outro lado que é importante, mas que nem sempre é levado muito à frente pelos gestores municipais, é a institucionalização da coordenadoria, comissão, superintendência, o que for. Ou seja, uma portaria, um decreto, uma nomeação, dizendo que o fulaninho de tal está prestando serviço de proteção e defesa civil no município X. É importante essa institucionalização, porque a administração pública enxerga que você faz parte da Defesa Civil ou de qualquer outro órgão quando o seu nomezinho está ali, né? Então, esse é o começo do começo, né? E eu reforço que, a partir daí, nós temos capacitação. É fundamental a gente ter capacitação. Eu fico muito feliz que muitos lugares estejam investindo em capacitação de diversas formas, né? Mais para frente, no seminário, a gente vai poder conversar melhor sobre isso, se não eu, a especialista da nossa área aqui, que é a Lidiane, né? E quanto à estruturação, então, né, só para encerrar esse meu comentário inicial, quanto à estruturação, a gente tem que ter, acima de tudo, o comprometimento do município e das pessoas que vão fazer a comissão ou coordenação de proteção e defesa civil. Temos que ter uma estrutura mínima de trabalho, né? Obviamente, pode ser em qualquer secretaria, pode ser junto à prefeitura, desde que tenha uma estrutura mínima de trabalho, como eu falei aqui. Tem que haver uma institucionalização legal dessa comissão, nem que seja temporário, sabe? Porque eu já trabalhei aqui na SEDEC na área de resposta, na área de reconhecimento federal, em várias áreas aqui, então, né, já fui plantonista, então, a gente sabe que tem diversos tipos que são institucionais e não institucionais de defesa civis nos municípios pelo Brasil afora. Então, institucionalização é muito importante, tá? E qual é o pontapé inicial? Onde é que eu vou ler? Onde é que eu vou saber? Onde é que eu vou ter um chão? Lei 12.608, Decreto 10.593, de 2020, que é o decreto que regulamenta a Lei 12.608. Tá? Por favor, repetir, Decreto 10.593. Tá? É de fácil acesso. Então, é por aí que a gente começa uma defesa civil municipal. Tá? Enfim, eu acho que por enquanto é isso, Vitor. Deixa eu ver minhas anotações aqui. Assim, claro, o básico do básico para um agente de proteção e defesa civil tem que ser articulado, tem que poder trabalhar junto ou com outros técnicos de outras secretarias. Isso é extremamente importante, né? Como o Sidney, de Campinas, falou, uma fala extremamente verdadeira. A defesa civil, ela não começa em si mesma e nem ela não termina em si mesma, tá? Nós somos agentes articuladores que vamos trabalhar e fazer rodar o sistema em prol de todo mundo, né? Em prol de todo mundo. Como o secretário Lucas diz, sempre diz que a gente tem que ser humilde. E a humildade que ele fala é essa: nós não trabalhamos para ter para nos locupletarmos, digamos assim. Nós trabalhamos para o todo mundo. E todo o sistema tem que ser assim. Tá bom? Então, Vitor, acho que para começo tá bom, antes que você corte. Muito obrigado, Reinaldo. Justamente, né, uma das perguntas que foi feita, né, no chat tem a ver com a apostila de implantação, né, das coordenadorias municipais de defesa civil na época, né, que o Sidney apresentou. E até tem algumas pessoas, né, que perguntaram onde a gente pode ter acesso, né, a essa apostila, a esses materiais. Então, acho que isso também é algo que no painel de capacitação a gente vai poder explorar, né? Mas, Reinaldo, se você quiser completar, onde que as pessoas podem acessar essas informações, essas publicações da Secretaria Nacional que podem dar suporte, né?
Olha, exatamente, Vitor. A gente tem recentemente, o governo federal andou mudando o padrão das páginas de todos os ministérios. Então, cada um tinha um jeitão, né? Digamos assim, uma identidade visual de páginas de ministérios. Hoje em dia é tudo muito parecido, né? Então, às vezes, fica um pouquinho difícil de você achar lá a Defesa Civil Nacional dentro da página do MDR, né? Ministério do Desenvolvimento Regional. Mas entrando nos links, é possível achar, e o nosso site está extremamente organizado, tá? Toda a parte de proteção e defesa civil está muito organizada, tem muitas publicações, toda a parte legislativa, toda a parte de material técnico, e outra coisa fundamental também, que ainda bem que você me deu essa chance, Vitor, que eu me lembrei, é fundamental para toda a defesa civil municipal aprender, cadastrar-se, aprender e trabalhar com o Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, o S2ID. Isso é fundamental. Nós temos cursos sobre isso na plataforma da ENAP e na nossa página tem o Caminho das Pedras para fazer esse curso gratuito. É simples e o S2ID é a ligação principal do mundo real do município com a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, tá, gente? Então, eu não podia deixar de falar isso, pelo amor de Deus. E lá também já tem um primeiro módulo do curso de Proteção e Defesa Civil, que nós estamos desenvolvendo também em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina. Acho que é isso, Vitor. Obrigado, Reinaldo. Lembrando que não percam a chance, né, de visitar os estandes temáticos. Lá no estande da capacitação, a gente tem o link para o acesso aos cursos que a SEDEC tem oferecido com a Escola Nacional de Administração Pública, os cursos de educação à distância. Então, lá também tem o link, caso você, né, queira também visitar o estande da capacitação. Bom, nós já temos várias perguntas, né? A primeira pergunta é da Cristiane Tinoco dos Santos, da Defesa Civil do Estado do Espírito Santo. Ela agradece aí a Regiane Lucena pela excelente apresentação. A pergunta, Regiane, a Cristiane nos diz, olha, vendo o seu esquema, né, sobre governança de risco de desastres, fiquei com uma dúvida. A reabilitação e recuperação é uma etapa diferenciada no ciclo da gestão da proteção e defesa civil? Porque, ao meu ver, o restabelecimento barra reabilitação faz parte das ações de resposta e a recuperação faz parte da última ação na gestão do desastre. Por que você decidiu, né, individualizar, distinguir, particularizar esses dois temas? Você poderia falar um pouquinho para a gente, Regiane? Sim, Vitor. Então, gente, Cristiane, a gente fez esse fluxo exatamente, e eu gosto de fazer uma explicação que é real, que é prática, no campo da emergência. Quando se estabelece o desastre, no momento da resposta, vem o pós-desastre, que é exatamente o momento de você restabelecer, de você recuperar. E nesse intervalo entre a resposta, que é a assistência, o socorro, a verificação em que medida as áreas foram afetadas, há uma lacuna que nós investigamos ao longo de tantas experiências de gestão de desastres que temos ao longo de 30 anos, que sempre há uma lacuna entre este momento da resposta e o momento de se restabelecer os cenários que foram afetados. E aí eu gosto de dar uma resposta muito prática, que é em relação, por exemplo, à desmobilização de um abrigo. Quando você desmobiliza o abrigo, que essas famílias retornam para o seu local de origem. Esse local de origem, ele foi vistoriado pela Defesa Civil, ele foi integradamente verificado no campo de em que medida ele foi afetado e que ele pode ser reabilitado para que essas famílias podem retornar para suas casas, ou ele foi destruído e que essas famílias elas precisam ser removidas e
e ser redirecionadas para espaços e locais seguros, por exemplo, programas habitacionais ou reconstrução segura, como evidencia muito bem o Marco de Sendai, né? A famosa reconstrução resiliente. Então, nessa medida em que nós analisamos e verificamos, não só na perspectiva do campo científico, mas da prática da gestão de defesa civil, de gestão de risco de desastre integrado, nós percebemos essa lacuna. E, por este motivo, este fluxo ele foi desenhado com este olhar particularizado para que a gente pudesse entender, fazer com que os parceiros pudessem compreender melhor as etapas do fluxo da gestão integrada de risco de desastre, aguçando a sua visão no sentido de melhor atender a essa lacuna que outrora investigamos e identificamos que seria melhor aprimorado o momento em que as famílias pudessem retornar para os seus locais de origem, mas com segurança, com uma apropriação da visão, por exemplo, da saúde, principalmente e sobretudo nas áreas, por exemplo, alagáveis, que o pós-desastre ele está muito suscetível a outros problemas relacionados à saúde pública. Então, essa reabilitação foi nesse sentido que nós, enquanto gestão integrada, pensando exatamente esse fluxo mais intersetorial com as políticas públicas, pudéssemos melhor aprimorar as ações para uma prática mais bem apropriada nesse campo da verificação, porque a cada desastre entendemos que precisamos estar melhorando no campo desse atendimento mais apropriado à população. Então, foi nesse sentido, Vitor. Muito obrigado, Rejane. Tem um aspecto que é muito particular em todas as apresentações, que se refere, né, a essa interação com a comunidade em geral. E este é um dos temas, né, da próxima pergunta, que é feita em geral, né, para todos, né? Tem a ver com os métodos que vocês têm utilizado para incluir a população nas ações, né, para fortalecer a proteção e defesa civil. Nesse aspecto, acho que eu poderia passar primeiro para o Juliano, para que ele faça as suas considerações, mas daqui a pouquinho, quero ver um pouquinho, né, a opinião de cada um de vocês. Juliano? Tem que abrir o seu áudio. Bem, boa tarde. Eu acho que eu estou aqui participando contigo, mas estou designando algumas ações. Nós começamos a campanha de prevenção e combate a queimadas e incêndios florestais, e aí eu estou aqui meio que fazendo 10 coisas ao mesmo tempo, mas estou aqui firme. Bom, eu não sei se eu captei a pergunta correta que você fez, você poderia repetir? Quais os métodos vocês têm utilizado para incluir a população, as pessoas, nas ações de proteção e defesa civil? Bem, a Defesa Civil Municipal de Aparecida de Goiânia, seguindo aquilo que é preconizado pela legislação federal e também pelas legislações estadual e a nossa legislação própria de defesa civil do município, ela tem buscado realizar ações como palestras, ações de informação nos clubes de serviços, escolas, nos órgãos da administração pública local, buscado também interagir com a comunidade acadêmica no sentido de levar informações, esclarecimentos e procedimentos para que nós possamos evitar que ocorra o acidente, nos casos de incidente também, como lidar com essa situação, de forma que a pessoa se sinta íntima com aquele tipo de assunto, ainda que ela não vá atuar na solução do problema, mas que ela possa evitar de se misturar com aquele problema, de ser também um agente facilitador junto àquela comunidade que, em determinado momento, está envolto a uma situação adversa. Ainda é realizado pela Defesa Civil trabalho de panfletagem. Agora mesmo acabamos de designar carros de som para estar fazendo um trabalho de informação junto a uma comunidade que tem algumas áreas verdes que costumeiramente ocorrem incêndios florestais, de forma que a gente leve uma informação concisa e, ao mesmo tempo, que essa informação seja de fácil compreensão por parte da comunidade.
estar corriqueiramente visitando as áreas de risco, visitando os locais onde as pessoas estão expostas a algum tipo de perigo, seja um ponto de risco ou uma área de risco, de forma que aquela comunidade possa saber o grau de risco que existe naquele local, como lidar com ele. Então, de forma que assim você passa a ter uma ligação íntima com essa comunidade, passa a ter um contato, tanto ofertando informações quanto treinamentos, e ao mesmo tempo, é lógico, você estando vivenciando ali dioturnamente aquela realidade que a comunidade naquele local vive, para que você possa, então, atuar de maneira mais verdadeira, de maneira mais técnica, né? Obrigado, Juliano. Sim, não, ótimo. Eu passo agora a palavra para a Cristiane Ferreira, para que ela possa falar um pouquinho desses desafios e em se lidar, né, com esse ecossistema todo diferente, né, que é também ter as ilhas e também tem a área urbana, então um pouquinho desses desafios, e logo em seguida eu vou passar para a Regiane complementar, porque acredito que o tópico de gestão descentralizada de defesa civil, a experiência de Jaboatão, também possa ter alguma convergência aí com o caso de Belém. Então, primeiro para a Cristiane. Pode ser, Cristiane? Pode ser sim. Tá me vendo? Sim. É que eu estou no celular e aí entrou uma ligação. Perdão, primeiro, boa tarde a todos. Agradecer mais uma vez a oportunidade de estar participando. Eu sou bem nova na defesa. Eu estou na defesa desde o dia 1º de janeiro de 2021. Para mim foi assim, uma grata felicidade, porque apesar de ser da segurança pública, eu sempre tive um olhar muito voltado à justiça social. E na segurança eu tinha uma atuação muito próxima à defesa do Estado, considerando que é Corpo de Bombeiros, né? Então, quando eu recebi o convite de uma gestão de esquerda, que aqui é PSOL, para mim foi algo que me trouxe muita felicidade e foi um grande desafio. Então, quando eu cheguei na defesa, eu tomei um susto, porque eu sempre trabalhei muito com a visão de planejamento estratégico. E quando eu cheguei na defesa, eu fiquei assustada e extremamente preocupada. Então, nós tivemos que correr e eu tive toda a liberdade para montar uma equipe, aproveitando os servidores que já eram da instituição, que tem toda a expertise de décadas, né? Mas nós trouxemos um novo olhar para a defesa, porque nós entendemos o que nós falamos é o que nós praticamos aqui. A gente precisa modernizar a defesa e a gente precisa integrar. Então, a gente trabalha de uma forma muito integrada. E as ilhas, para a gente, foi um desafio ainda maior. Então, Belém, como eu disse, é uma cidade mediana, se a gente for comparar com São Paulo, com as metrópoles, né, do Sudeste, mas é uma cidade que ela representa muitos desafios. Mas nós temos pontos positivos. Os nossos desastres, em nada se compara aos desastres ocorridos em outras cidades. E eu estava assistindo junto com a nossa assessora de comunicação, falei, Aisha, nós somos abençoadas por Deus e por Nossa Senhora de Nazaré, que é a nossa padroeira. Os nossos desastres, eles quase que se limitam a alagamentos, inundações, todos são preocupantes, todos são de extrema importância, porque o que a gente quer é que ninguém seja vítima de qualquer desastre. Mas nós não temos, atualmente, nenhum desastre de grande proporção. O maior desastre que houve nos últimos anos foi um alagamento no ano de 2020, onde foi decretada uma situação de emergência, um estado de calamidade pela antiga gestão, né? O prefeito, apesar de já ter sido prefeito em duas outras oportunidades, mas ele reassumiu agora em 2021. Então, Belém é composta da capital, 3 distritos, às vezes a gente cita 2, porque o outro é uma ilha e ele acaba englobando esse quantitativo de 39 ilhas. Ilhas essas, algumas próximas de Belém, outras com maior proximidade a outros municípios de uma área que aqui no estado nós chamamos o Baixo Tocantins. O estado do Pará ele é dividido em 11 sub-regiões e elas têm particularidades. E a nossa maior preocupação era justamente o fato de nunca ter sido feito nenhum levantamento de situações de risco nessas ilhas. O CPRM, que é um órgão federal, né, uma companhia de recursos federais subordinada ao Sistema Geológico do Brasil, já tinha feito 2 mapas anteriores, um de 2012 e 2016, que subsidiam os alertas da CEMADEM. Só que esses mapas eles foram muito insuficientes.
não por culpa do serviço, mas por omissão por parte da Defesa Civil Municipal, que não subsidiou de informação. Então, como muito bem foi ressaltado por todos, a Defesa Civil ela é um elo. E se ela não provoca e não subsidia, ela não vai ter as informações que ela necessita. Então, nós procuramos, logo no início da gestão, não só o CPRM, mas diversos órgãos do município todos, né? Do Estado, da União, e o ponto que o Reinaldo falou, que a pessoa tem que ter a iniciativa, ela tem que ter um bom relacionamento, é algo que eu concordo. Muitos desses convênios, muitas dessas parcerias, nós conseguimos não pela relação institucional, mas pela relação pessoal, que é bom para a gente, mas assim, o ideal é que seja algo institucional, é que seja algo construído, porque eu não sou servidora do município, eu estou de passagem, então a minha intenção é subsidiar a defesa, preparar para que quando o outro assuma, ele já tenha algo estruturado. Apesar da nossa lei ser de 1985, ou seja, a Defesa Civil Municipal existe há 36 anos, ela não era estruturada. E a estrutura não é só física, é a estrutura operacional, a estrutura técnica, a estrutura de capacitação mesmo. Então, eu vim com esse outro olhar, sou há 20 anos do Estado, já passei pela universidade também, apesar de ter cara de jovem, eu não sou tão jovem assim, só para descontrair, e eu acho que isso foi muito bom para a gestão e eu tenho tido todo o apoio do prefeito. Não sou vinculada a nenhum partido político, não sou filiada, não tenho pretensão política, mas amo o que faço e entendo que a defesa é algo que precisa ser enxergado como de muita importância. Infelizmente, até então, as pessoas não enxergavam a defesa do município, elas enxergavam a defesa do Estado sempre como corpo de bombeiros. Então, a gente procura diariamente mostrar a nossa importância, mostrar a nossa competência e a nossa capacidade de gestão, atuação e articulação. Então, as ilhas têm propiciado isso, a gente tem sido pauta diária de todos os jornais, porque as ilhas do Pará, as ilhas de Belém, elas são de extrema importância e a população vive numa situação de vulnerabilidade, o que muito nos impacta, porque tem a Ilha do Cumbu, que é essa ilha que nós iniciamos o trabalho agora, este mês, porque nós já tínhamos feito outras ilhas, é uma ilha que fica a 10 minutos de Belém. É uma ilha linda, em frente de Belém, que tem um potencial turístico imenso, onde faz parte do programa de governo, o turismo nas ilhas, né? São muitas formas de turismo. O Belém tem um turismo gastronômico e religioso muito forte, mas perdeu muito no tocante a um turismo ecológico e ao turismo de aventura, que é um potencial que nós temos imenso nas ilhas. Eu sou praticante de esporte de canoísmo, frequento as ilhas quase que semanalmente, então, assim, eu já vivenciava essa problemática antes de ser defesa, e quando eu tive a oportunidade de contemplar a população, que não precisa somente da defesa, ela precisa, na verdade, de todos os órgãos do município. Então, na situação específica, hoje mesmo pela manhã, nós tivemos uma reunião de quase 6 horas com a Belém Tour, que é a coordenação de turismo de Belém, onde nós conseguimos mapear e sugerir, que é uma das competências da Defesa Civil Municipal, sugerir obras e sugerir políticas para as áreas visitadas e mapeadas como de risco, e nós conseguimos mapear a atuação para todas as secretarias, sendo elas todas as secretarias de urbanismo e de meio ambiente e algumas secretarias, a Secretaria de Economia e a de Fundação de Amparo Social. E, em decorrência desse levantamento que nós estamos fazendo, vai ser algo que vai trazer um retorno para essa população que possivelmente poderia ser vítima, né, de uma situação de erosão, de um processo erosivo. Porque os mapas, nós constatamos áreas de risco médio, mediano e alto de erosão. Sabemos que a erosão é um processo natural, mas que ele é agravado em decorrência de ações humanas. E a omissão por parte do município, do Estado e da própria União, considerando que a Capitania dos Portos não tem feito uma atuação incisiva nessas áreas, tem provocado uma aceleração desse processo de erosão. E o que nos causa muita preocupação é que os maiores prejudicados são os moradores. Então, se nós pensamos, enquanto município, uma política de turismo, a gente tem que pensar primeiramente na população que lá reside. E depois, sim, pensar nos turistas.
Em menos de 3 anos, foram construídos 43 estabelecimentos comerciais grandes, são restaurantes grandes, e que muito nos causou preocupação. Construções sendo realizadas em áreas que são áreas de proteção ambiental, lá é uma área de proteção ambiental, sem acompanhamento dos órgãos responsáveis, e que tem causado danos não só ao meio ambiente, danos sociais aos moradores, e outros problemas, como situações voltadas à área de segurança pública, como prostituição, exploração sexual, que, infelizmente, o turismo sempre é um chama, né? E, então, com relação às ilhas, é isso. Eu queria fazer uma observação, eu até anotei aqui, com a fala do colega que me antecedeu, com relação a como é a articulação do trabalho da defesa com a sociedade. Eu posso falar? Eu já passo para você de novo. Tá. Só para a gente escutar um pouquinho o Sidney, né? E a Regiane, e uma pergunta que está relacionada também ao que você está falando, né? Primeiro eu vou passar para a Regiane, depois para o Sidney, e daí a gente traz de novo essa pergunta sobre a comunidade. Tá ótimo. Tá, Obrigado a você, Cristiane. Nós temos algumas perguntas, Regiane, Sidney, e também já vou passar para a Cleonice, que nós temos muitas perguntas para a Cleonice, está todo mundo querendo saber sobre o curso técnico. Nós recebemos algumas perguntas, né, sobre essas articulações entre os municípios, né, como os municípios podem se ajudar, e mesmo numa gestão descentralizada dentro de um mesmo município, como tem sido a atuação com os bairros. Então, acho que primeiro eu vou passar para a Regiane, depois para o Sidney complementar e o Reinaldo também, tá bom? Regiane? Bem, em relação à gestão descentralizada entre comunidades da mesma cidade, e creio que tem a ver com a formação continuada que alguém também estava citando, né? A gente tem um plano, a gestão municipal desenvolveu um plano também de gestão integrada que visa a formação continuada de diversos profissionais de outras secretarias, que não são os voluntários, são profissionais que atuam na gestão pública, mas que têm formações específicas e que, em momento de situação de emergência, podem não estar atuando integralmente na ação de resposta à população. E também no momento de prevenção. Por exemplo, a Secretaria de Meio Ambiente, trabalhando com a Defesa Civil integradamente para a formação dos NUPEDECs. Então, essas ações, o plano é apresentado e cada secretaria, ela se enxerga e se coloca dentro desse debate, considerando que especificidades dentro do plano e que contribuições elas poderão dar no tocante ao desenvolvimento de trabalhos, de projetos integrados. No tocante à gestão integrada da resposta aos desastres, no momento das situações de emergência, nós também trabalhamos integradamente, considerando situações adversas que possam estar sendo respondidas com a atuação, seja no apoio do governo do Estado, no caso, por exemplo, o Corpo de Bombeiros atuando com a Defesa Civil do município em situações de desastre, como foi a última, que ceifou 4 vidas no nosso município, que isso nos deixou bastante abalados, porque o trabalho é feito para garantia, né, da vida das pessoas, né, no sentido de buscarmos sempre a proteção. Está aí o nome que foi mudado, né, desde 2012, que verbaliza, que externaliza essa proposta de proteção integrada. E é nesse sentido que todo profissional de gestão integrada de risco de desastre trabalha, não só os colaboradores da gestão municipal do Jaboatão dos Guararapes, eu tenho certeza que todo o Brasil. E aí, nas comunidades, a gente também tem essa mesma perspectiva, e aí tem o fortalecimento dos NUPEDECs, dos Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil, que Jaboatão tem uma larga experiência, que vem protagonizando esse trabalho, e acabei de ver aí a fala de uma pessoa, de um colaborador do NUPEDEC, de um voluntário, que fala do trabalho do Alto do Vento, e da comunidade do Retiro, que nós
temos desenvolvido um trabalho integrado. Então, nessas comunidades, a gente também visa a formação continuada das pessoas para aguçar e estimular, na verdade, porque a gente entende que a percepção de risco, vezes, ela precisa ser estimulada, no sentido de estarmos fazendo roda de conversas, roda de diálogos, para que as pessoas possam se enxergar na perspectiva do bairro, do lugar, entendendo-se como pertencente àquele espaço, né? E enxergando a paisagem, o território e o lugar como algo seu que precisa ser apropriado e, ao mesmo tempo, defendido. Então, é nessa linha de trabalho que os projetos da Defesa Civil do Jaboatão vêm sendo desenvolvidos. Obrigado, Regiane. Além desse trabalho com as várias comunidades, né, no interior de um município, outro aspecto bastante importante que nós temos a pergunta no chat é sobre os trabalhos de articulações entre os municípios. Sobre isso, Sidney, você poderia falar um pouquinho para a gente a experiência, né, da Câmara Técnica ali da região metropolitana de Campinas, mas também o apoio, né, que as regionais de proteção e defesa civil têm exercido nesse papel? Sim, nós temos uma Câmara Temática de Defesa Civil, nós temos especificamente, são 20 municípios que compõem a região metropolitana, e dentro dessa Câmara Temática de Defesa Civil, nós temos os gestores de defesa civil se reúnem mensalmente para a discussão de problemas comuns entre as cidades. Então, por exemplo, adequação das viaturas, para que todas as viaturas tenham o mesmo padrão. O recurso financeiro, então, agora, recentemente foi disponibilizado um recurso financeiro de uma caminhonete 4x4 com equipamentos para todas as 20 cidades. Foi disponibilizado 20 estações meteorológicas, equipamentos e cursos padronizados entre todas as cidades. Isso dá um caráter de sistema metropolitano. Na questão da cidade resiliente, todas o mesmo procedimento, e para que eles possam ter acesso a esses recursos, eles têm que fazer adequação. Inclusive, a próxima Câmara Temática, o próximo GT que está sendo montado, é para aquisição, para regulamentação da 12608, de acordo com o decreto que o Reinaldo já citou. Quer dizer, que haja um padrão metropolitano de padronização dessa legislação. Isso tem dado um resultado muito significativo. Foi aprovado com os prefeitos uma aquisição de um radar meteorológico para as 20 cidades agora, e isso tem dado um resultado muito positivo entre as cidades, há essa parceria, e um projeto que deu certo numa cidade, automaticamente ele é replicado para as demais cidades. Isso tem dado resultado. E nas outras regiões do estado, também isso está tendo um efeito muito interessante, que são os aglomerados, outras regiões metropolitanas, ou seja, a criação de câmaras temáticas sendo discutida por gestores de defesa civil, para que eles possam trazer as dificuldades, enfim, aquilo que eles pretendem como projeto, e mais do que isso, trabalhar no sistema. Essa é uma regra básica. Houve uma grande dificuldade, por exemplo, haviam várias cidades que possuíam coordenadorias, estanques dentro dos municípios. Para você ter acesso a esses recursos financeiros, você tinha que comprovar que você tinha integração do Sistema Municipal de Defesa Civil, que todas as cidades possuíam efetivamente integração, portaria de nomeação e projetos conjuntos, porque senão ele não conseguiria se sustentar do ponto de vista metropolitano. Basicamente, isso tem dado um resultado muito bom. Temos um apoio muito importante agora do Estado com a questão das emendas impositivas, com recursos de viaturas, e também agora a Defesa do Estado também está apoiando mais também nessas viaturas dos municípios que operam plano. Eu entendo que essa discussão conjunta ela é o caminho para que a gente efetivamente... Porque tem um detalhe, viu, Vitor? Nós precisamos ser ouvidos. Gestores de defesa civil precisam ser ouvidos. Nós estamos um pouco cansados, às vezes, simplesmente, de ver uma discussão de cima, não estou falando da nacional, ao contrário, porque nós temos um trabalho muito bom, inclusive com o Coronel Lucas, mas às vezes vem até diretrizes internacionais, coisas que precisam ser trabalhadas de uma forma mais adequada com quem lida com o dia a dia lá da ponta.
Então, isso é muito importante, isso é fundamental, e eu estou muito feliz com o projeto Elos, porque ele está permitindo essa discussão entre o sistema nacional, estadual e municipal. Isso é, vocês estão de parabéns, e nós precisamos exatamente desse tipo de projetos. Obrigado, Sidney. Todos nós, né, fazemos o projeto Elos acontecer, então essa participação é fundamental. Reinaldo, gostaria de complementar, principalmente, né, esse ponto da importância da articulação com os municípios, ou outro aspecto que você acha importante? Vitor, assim, eu gostaria de complementar, talvez já repisando um pouquinho, que a articulação é realmente o que faz a diferença, tá, no Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil. Aliás, em todo o Sistema Nacional, é o que faz a diferença, a articulação. É necessário que os agentes de proteção e defesa civil, obviamente, que eles tenham conhecimento, que eles trabalhem em prol de um sistema municipal. Tá? Eu sei que é difícil as conversas, os diálogos, nem sempre são simples, né? Nem todo mundo está num momento bom, seja politicamente dentro do município, seja tecnicamente, né? Então, mas o diálogo é extremamente necessário, né? Como o Sidney falou agora, é necessário que as coordenadorias municipais, as comissões municipais sejam ouvidas, né? Porque a gente sabe daqui, tem muito a falar, né? Tem muito a colaborar, né? Tem muito, não só a dizer por dizer, mas tem muito a acrescentar mesmo, né? Então, aqui a gente aprende muito com as inovações, a gente aprende muito com o que é feito, tá? A gente acha aqui, principalmente aqui na SEDEC, né, que de uns 2 anos para cá a gente vem fazendo um trabalho de aproximação com a academia, de uma maneira geral, né? Então, nós temos diversos projetos aqui acontecendo com o CEMADEM, que já era parceiro, mas ficou mais parceiro ainda sobre diversos aspectos, CPRM, com Universidade do ABC, Universidade Federal de Santa Catarina. O ano passado, eu fui procurado pela Universidade Federal, não sei se do Rio Grande do Norte, para tentar auxiliar na formação de um CEPED, né, envolvendo o governo, a Universidade Federal, enfim. A gente tenta, o máximo possível, trazer a academia, fazer um tripé, né? Academia, Defesa Civil, / Sistema Nacional e comunidade, né? Isso a gente acha aqui na SEDEC fundamental. É necessário, sim, inclusive, na construção do decreto 10.593, nós passamos aqui um tempão, só para ilustrar como é que foi a coisa, nós passamos um tempão aqui trabalhando nas minúcias do decreto, e esse decreto depois, essa minuta, né, que saiu daqui, foi parar na mão do Sistema Nacional, de vários lugares do país. Várias pessoas do país puderam ler, da academia, da comunidade, da Defesa Civil Municipal, Defesa Civil Estadual, puderam ler, puderam acrescentar, e eu vou te falar que pelo menos 70% do que foi colocado lá foi acrescentado no decreto, né? Foi coisas que tínhamos colocado, nós retiramos e colocamos o que as pessoas sugeriram. Então, foi construída, porque esse tipo de coisa não é difícil não é divulgado exatamente, né? Porque o decreto ele é presidencial. No fim das contas, a gente faz a parte técnica, mas vai lá para a Casa Civil e aí o presidente lê e assina, né? Mas, de qualquer forma, ele foi construído aqui e a gente acompanha, e a Casa Civil não mudou uma vírgula do que está nele lá, do que foi acrescentado pelo Sistema Nacional. Então, a gente procura articular dessa forma, né? Enquanto a SEDEC procura fazer isso. E por fim, Vitor, acrescentando algo que a gente precisa, eu acho que melhorar,
é justamente, nós precisamos de NUPDEX, né? Os núcleos comunitários de proteção e defesa civil, eles precisam fazer parte mais fortemente do sistema, né? Nós, por diversos motivos, dificuldades, na verdade, por diversas dificuldades que se apresentam, a gente não tem tantos NUPDEX quanto a gente gostaria de ter, né? Tem a localidade, tem o fator de regional, o fator local, né? Mas uma coisa que eu aprendi indo a desastre, infelizmente, conheci muito lugar nesse país, inclusive a região norte da Cristiane, que eu conheci bastante, indo a desastre. E eu aprendi que a comunidade, ela tem um conhecimento do qual, digamos, a área técnica oficial ou tradicional tem que conversar, tem que trabalhar junto, né? A comunidade faz toda a diferença, não só no desastre. Você quer ver um momento em que a comunidade vai fazer diferença? Muito. Na elaboração do plano de contingência. O plano de contingência, na minha visão, ele é uma síntese de um sistema municipal bem feito. Todas as áreas estão articuladas, todas as áreas têm que conversar, todas as áreas têm que ter o seu responsável, ou seja, tem que ter uma institucionalização de tudo, né? De preparação, é um plano de preparação, vai lá que seja, para a resposta a determinados eventos, que o plano, determinados cenários de eventos que o plano resolveu fazer por ali. Isso é por si, uma articulação imensa que tem que fazer. E a comunidade precisa ser ouvida, por exemplo, no plano desse, né? E além das áreas secretarias, que, né, não é só fazer um caderno e colocar lá quantos recursos vai para lugar tal, se a água estiver subindo ou descendo, se cair o morro, se não cair. Isso é uma parte. A outra parte é a integração, né? Que é algo que o plano de contingência retrata bem para o município, né? No caso do pós-desastre. Mas tem também o pré-desastre, que, como todos estão falando aqui, que é extremamente importante, por exemplo, ações não estruturantes, né? Ações junto à escola, capacitação, né? Um trabalho imenso que eu imagino que a professora Cleonice está fazendo para construir um curso técnico em defesa civil. Pô, isso é muito legal, né? Realmente não tem, assim, com a qualidade que eu imagino que vai ter, pelo menos não tem, né? Então, a gente aqui consegue, temos também um plano de capacitação continuada de 2019 para cá, e a gente quer atingir o maior número de pessoas possível. Então, qual é o maior número? Onde é que a gente atinge? Virtualmente, né? Então, a gente está tentando, junto com a colaboração com a ENAP e outras, vai soltando aos pouquinhos os cursos, né? E é isso, acho que é isso. O foco do fortalecimento da SEDEC é muito nessa área de capacitação e de fortalecimento dos sistemas municipais, estadual e federal. Obrigado, Reinaldo. Aproveitando que o Reinaldo falou sobre universidades, da importância das universidades, e também mencionou a professora Cleonice, a gente não deixou ela em silêncio até agora à toa. Na verdade, a gente tem uma bateria de perguntas aqui para a professora Cleonice, que eu vou ler com calma, porque de repente ela consegue fazer aí uma resposta que contemple tudo. Primeira pergunta, professora José Ricardo. Essa formação é elevada a todos os institutos federais? A pergunta também temos a civil. É oferecido em todos os institutos federais do estado de Santa Catarina? O Ivanilson também quer saber. As cidades que têm instituto federal, há possibilidade de trazer o curso para essas cidades? Temos uma outra da Gladys Helena da Silva. Com a implantação do curso no campus Camboriú, já é possível perceber algum impacto positivo no município sede do Instituto? Professora, se puder, com esse apanhado geral, responder um pouquinho as dúvidas das pessoas. Então, eu vou... Boa tarde a todos, novamente. Eu vou puxar pelo Reinaldo e vou fazendo os ganchos.
Com relação ao tema anterior da comunidade, a partir do momento que nós temos um conhecimento dentro da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, nós vamos conseguir levar o conhecimento para a população. O cidadão é protagonista. A partir do momento que ele se enquadra como protagonista na gestão de risco, ele vai ser protagonista na gestão de desastre, não vai esperar pelo poder público fazer por ele, mas vai fazer com ele. Então, essa é uma diferença que a gente precisa, e através do técnico, que nós já temos várias turmas formadas, já estão atuando também aqui na nossa região, em Santa Catarina, isso precisa ser muito evidenciado. E como vai fazer isso, né? É tão fácil falar, a gente tem que implantar o NUPDEC. E devemos implantar o NUPDEC, e é uma necessidade que tem que vir da população para cima, porque de cima para baixo a gente sabe que muitas vezes não vai dar certo, porque eles não estão inseridos no contexto, na percepção do risco. Muitas vezes eles convivem com risco e já acham aquilo natural, mas não é natural. E a gente tem várias ferramentas. Eu vi a Cristiane falando do turismo, né? Então, quem me conhece sabe que eu sou autoproteção na veia, eu sou proteção e defesa civil na veia, e a nossa equipe do IFC é assim, né? Nós temos geógrafo, advogado, engenheiro civil, bombeiro, enfim, nós temos biólogos, eu sou engenheira florestal, engenheira de segurança, enfim, nós temos uma equipe multidisciplinar para fazer o curso, senão não faria sentido, né? Ter um curso técnico e não ter uma equipe multidisciplinar. Mas, na comunidade, é importante, em Santa Catarina, nós temos o programa Proteção e Defesa Civil nas escolas, justamente para curricularizar a proteção e defesa civil, para levar para o dia a dia do professor e do aluno. Então, ele começa a ter a proteção e defesa civil na sua vida, no seu cotidiano, não em tempos esporádicos, né? Então, são 12 meses por ano que nas férias eles também têm lá o Núcleo Escolar de Proteção e Defesa Civil com atividades. E aí eu traria ainda mais sugestões, né? Através da Associação de Bairros e o pessoal da terceira idade. Então, a gente conseguiria fechar aí tanto o público infantil quanto a terceira idade, e aí tem dois públicos que conseguem pegar essa faixa ali dos 20 aos 50 que estão, né, aí nas suas atividades laborais normalmente, e aí a gente tem a terceira idade da criança trazendo as informações para esse público adulto, vamos dizer assim, né, que não está nem na terceira idade e já saiu da fase infantil. Mas tem que ter o conhecimento de lei da 12.608 e da 10.593. Se não tem conhecimento, como é que nós vamos levar para a comunidade? Se o gestor público não tem conhecimento para ter uma pessoa, uma equipe na proteção e defesa civil que não tenha partido político, que não tenha religião, que não tenha time de futebol, aliás, ele vai ter, mas é problema dele e não da proteção e defesa civil. A partir do momento que eu tenho uma equipe que haja dessa forma, eu consigo chegar na comunidade, porque não tem, eu não gosto de você porque você é de tal partido, não gosto de você porque você é de tal religião. Então, isso é importante para a proteção e defesa civil, é importante para quem está ali no município, que a comunidade enxergue as pessoas desse jeito, que está ali em função do cidadão, né? O funcionário público está ali. Por isso que o IFC, eu sempre digo, nós somos uma instituição federal de ensino gratuito, de excelência, estamos a serviço do cidadão, para levar o melhor que a gente tem, além dos muros da instituição. Por isso que nós temos um programa de proteção e defesa civil para turistas, a gente desenvolveu aqui, daí a Defesa Civil do Estado também é parceiro, então melhorou mais ainda o nosso programa de proteção e defesa civil nas escolas. Convido vocês para conhecer também. Com relação ao nosso curso técnico em defesa civil, ele é presencial, e esse é um ano presencial também, mas nós temos muitas solicitações e não há previsão de concurso público na rede federal para que a gente possa expandir de forma presencial para os demais IFs. Seria o nosso desejo, era algo que a gente já estava pensando antes, depois, inclusive, que eles, agora os técnicos têm um Conselho Regional de Administração, surgiu ainda mais pelo Conselho Federal de Administração para expandir o curso, e com a pandemia, na crise que a gente cresce, nós começamos, então, a avaliar a possibilidade de levar o curso em EAD. Agora, eu vou abrir um parênteses gigantesco.
EAD por videoconferência. Não é o EAD, né, de ler o material e faz a prova. É por videoconferência, porque nós precisamos ter o contato com o aluno, para a gente ter essa troca, para entender a percepção do risco, a percepção da pessoa com relação à sua realidade. Então, respondendo às perguntas, né? Então, não vai ser, cada IF não terá um curso, mas sim nós vamos oferecer, a priori, com a nossa parceria com a Defesa Civil do Estado, então, através de um programa que existe, que é o SCC Resiliente. Então, o ano que vem vai ser, né, startado, se tudo der certo, então a gente está nesse caminho, e na sequência, o objetivo realmente é ser por videoconferência as aulas e ter momentos presenciais. Então, por exemplo, avaliação de estruturas colapsadas, enfim, tem aulas de topografia, enfim, tem uma série aí de aulas que precisam ter aí um encontro presencial, até mesmo pela organização didática do MEC, que nos regulamenta e obriga a ter também alguma presencialidade nos cursos técnicos. Não sei se eu respondi, Vitor, se me deixar eu falo até amanhã. Respondeu sim, professora. E com certeza, né, para quem tiver interesse, depois o projeto também pode ajudar a encaminhar esses materiais adicionais para quem tiver interesse. Bom, a gente já esgotou o nosso tempo de debate, o pessoal aqui já está me chamando a atenção, mas o que impressiona é que até o momento a gente manteve aí cerca de 445 pessoas assistindo desde as 2 horas da tarde. Então, isso mostra, né, o interesse das pessoas pelo tema. Bom, já caminhando aí para os encaminhamentos finais, tem algumas perguntas que são específicas para o Reinaldo, mas, de repente, a gente também pode continuar respondendo amanhã, na nossa primeira mesa redonda da manhã, sobre estruturação e captação de recursos. Reinaldo, aquelas perguntas, né? Se a Secretaria Nacional tem algum recurso para a estruturação física das defesas civis municipais? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, Reinaldo, se tem a ver com a pandemia, né? Se a pandemia da Covid é um desastre biológico, e qual seria a orientação da Secretaria Nacional para a atuação da Defesa Civil na pandemia? As duas perguntas mais difíceis bem no final para você, Reinaldo. E lembrando, né, que essas perguntas a gente vai acabar respondendo algumas, né, ao longo também do evento. Mas se você quiser fazer algum comentário, Reinaldo. Pois é, eu tenho 30 minutos para responder, cada uma. Cada um. Vamos lá. Sobre os recursos. Como todo governo federal, a Defesa Civil Nacional ela sofre de falta de recursos. Nós temos um orçamento relativamente baixo para muita coisa, né? Menos, assim, e tem coisas que são fora de orçamento, né? Um crédito extraordinário, por exemplo, para socorrer em desastres de grande monta, como, por exemplo, Minas Gerais 2019, acaba que tem recurso, né? O governo federal dá um jeito, e outros ministérios, Casa Civil, então dá um jeito que tem recurso. Agora, para as ações mais voltadas a orçamento, né, que dependem de orçamento e tal, a gente não tem muitos recursos, né? E o que a gente aconselha nesses casos? A população do Brasil tem a sua base parlamentar, né? E como, se eu não me engano, foi o Sidney tocou no assunto, em outro contexto, a base parlamentar pode sim trabalhar com emendas impositivas, né? Seja de bancada ou seja individual, né? Só para citar um exemplo, aqui a Prefeitura de Manaus está equipando, né? Está correndo para equipar
um centro de controle ao cidadão, que envolve todo o sistema municipal de proteção e defesa civil, né? E por meio de uma emenda parlamentar de bancada, está sendo o governo federal está equipando com todos os equipamentos eletrônicos, computacionais, sistemas, esse centro, né? Eles construíram o centro, a gente está equipando, tudo por meio de convênio, né? Obviamente, né? Então, existe sim essa possibilidade, mas o caminho que eu acho mais menos doloroso, né? Porque nunca é tão simples assim, é justamente acionar o parlamentar, a bancada, e solicitar que ele intervenha por meio de emendas parlamentares. Tá? O que a gente faz aqui? Nosso recurso está sendo muito bem aproveitado para fortalecimento do sistema voltado muito para a capacitação, porque, assim, não somos nós aqui que fazemos os cursos, né? Nós temos até a expertise de revisar o material, mas quem trabalha com a produção são outras instituições que são muito bem capacitadas, têm uma expertise imensa, como o CEPED de Santa Catarina, por exemplo, o Instituto CIADES de São Paulo, pessoal da USP, um tal de um pessoal do CEMADEM aí, que eu não sei se vocês conhecem também, costuma fazer material, né? Enfim. Então, tem um pessoal extremamente capacitado que faz, e aí a gente trabalha junto, né? Inclusive, nós temos um grupo de trabalho que envolve pelo menos uma pessoa de cada região do país que também revisa o material, né? Então, é um grupo de trabalho que também revisa o material, buscando justamente minimizar ou até levar para esse material a diferença que a Cristiane muito bem coloca, a diferença regional, né? Muito grande de trabalho sobre qualquer aspecto, até no linguajar, né? Então, é muito comum se ouvir no norte alguém falar em alagação. Aí, quem nunca ouviu falar em alagação, falou, ué, mas o que é isso, né? Enfim. Então, a alagação é como se chama uma inundação, por exemplo, né? Então, tem todos diversos aspectos que a gente trabalha nisso, e a gente investe nisso. Então, isso não isso consome muito recurso, mas a gente prima pela qualidade. A gente está primando pela qualidade. Então, esse é o nosso foco principal com relação a recursos. E volto a dizer, se a SEDEC pudesse, ela faria o que já fez no passado, né? No passado, a gente conseguiu fazer um grande programa de distribuição para os municípios. Era um kit, que tinha uma caminhonete, tinha um notebook, acho que tinha, não sei se tinha celular, mas tinha câmera fotográfica, tinha GPS. Então, é interessante, seria um sonho fazer isso. Legal, tem recurso para fazer, mas não é tão simples assim, e a gente prefere investir em algo que fique, que é o fortalecimento da cultura em gestão de risco e proteção e defesa civil, do que uma caminhonete que daqui a 5, 10 anos, né? Se a gente puder escolher mesmo, a gente dá os dois, mas a gente não pode escolher, então a gente prefere investir no plano de capacitação continuada que a gente tem. Eu queria muito atender os recursos materiais. Heitor, eu posso contribuir rapidinho? Pode, Cleonice. Indo de encontro que o Reinaldo está falando, isso é muito importante. Quando a gente está falando, a gente só quer recursos materiais. Mas se você não tem uma equipe técnica que faça a gestão responsável e eficiente dos recursos materiais, vai se perder. Então, é importante isso que o Reinaldo falou, que nós precisamos investir na qualidade técnica de quem está lá, e quando eu falo assim, é importante não ter lá a política envolvida, a religião envolvida, enfim. Quando tem um comissionado, ele vai fazer o cafezinho com as secretarias para ter essa articulação, e o técnico faz a integração de todos, e isso é um casamento muito bom. E quando a gente fala, como que a gente vai conseguir os recursos? Tinha uma das perguntas ali que eu estava acompanhando, Vitor, como que vai profissionalizar as defesas civis dos municípios?
Nós temos uma frente parlamentar desde 2019. Nós precisamos, junto a essa frente parlamentar, que tenha uma lei que possa criar concursos, sugerir concursos para que nos municípios que essas pessoas deem continuidade nas políticas públicas, senão o neném nasce com 4 anos, morre, o neném nasce com 4 anos, morre. Com sorte pode ficar com 8 anos. E aí não tem, é difícil você encontrar um município que o neném cresça e se torne um adulto responsável com relação ao cidadão e à Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Então, é um conjunto, né? Não são fatores isolados. E aí vem o nosso apelo, né? Enquanto Comunidade de Proteção e Defesa Civil, que a Frente Parlamentar olhe para a profissionalização para poder também atender todo um contexto de uma sociedade em proteção e defesa civil e redução de risco de desastres. Obrigada. Obrigado, professora Cleonice. Sim, Juliano? Eu queria só pegar um gancho no que a professora Cleonice falou, e também tantos outros aí que muito bem falaram. Eu vejo que, e aí o Reinaldo falou muito bem, que muito melhor que dar uma caminhonete, uma barraca, essa caminhonete amanhã vai ser transferida para outra secretaria, fica muito ao bel prazer do gestor local, né, o que fazer com aquilo que foi doado pelo governo federal. Eu acredito que quem tem conhecimento tem liberdade, tem poder e tem riqueza. O capital cultural, quando ele é absorvido, né, na geografia nós chamamos isso de capital cultural, é algo que não se tira, você não perde, né? É um investimento muito grande, é importante. E eu insisto de novo nas discussões que tivemos aí pelo Projeto Elos já há alguns meses, né? É quase que uma constante. Eu sonho que nós possamos ter uma política nacional de capacitação continuada para os profissionais de proteção e defesa civil, que haja uma integração maior do contexto de defesa civil com os prefeitos, que hoje eu vejo que o maior obstáculo das defesas civis, as maiores âncoras que as defesas civis têm são os parlamentares do município e os prefeitos. Eles são os maiores obstáculos que nós temos. Eles não enxergam a defesa civil como algo importante. Ele só lembra da defesa civil quando acontece uma catástrofe, ele quer dinheiro para arrumar a ponte, para tampar o buraco, que faltou prevenção. E faltou prevenção por quê? Porque não tem profissionalização local. Então, eu acredito que é preciso que haja uma política de Estado, não é uma política de gestão daquele prefeito ou do outro, é uma política de Estado, voltado a ações de defesa civil, a um programa continuado de proteção e defesa civil para os agentes, tanto do órgão de defesa civil, quanto aqueles atores que interagem conosco nas várias ações de defesa civil. E que também a questão da defesa civil deixe de ser apenas um problema objetivando dinheiro. Não é quanto que a defesa civil conseguiu trazer de Brasília, é quanto que a defesa civil evitou que o município gastasse por conta das suas não ações no local. Então, o dia que o prefeito, o vereador, entender que a prevenção é muito mais importante do que conseguir que traga dinheiro de Brasília, nós teremos uma implementação da defesa civil no seio da sociedade. Conseguir incluir isso nas escolas, nos clubes de serviço. E aí uma dica para mim terminar aqui minha participação, para a professora Cleonice, que nós podíamos aproveitar o sistema S do SESC-SENAT, pois os nossos caminhoneiros também poderiam ser multiplicadores de política de defesa civil nas estradas. Pois quantos são os acidentes com cargas perigosas, quantos são os acidentes que envolvem rodovias federais que passam dentro de cidades e que acabam vitimando comunidades que nem sabem que produto é aquele, sendo que se nós fizéssemos esse trabalho, aí a ideia é todo motorista, todo condutor de veículo de carga perigosa que tem que fazer um MOP, que tivesse um módulo de defesa civil, percepção de risco, atuação no momento do desastre, para que nós pudéssemos multiplicar isso. É a minha sugestão. Muito obrigado, Juliano. Muito interessante essas sugestões. A gente está no final do debate, eu vou dar 2 minutos para cada um, só fazer uma fala final, pode ser? Então, eu passo primeiro para a Rejane. Enquanto Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes, nós gostaríamos de agradecer e dizer a todos que é uma imensa satisfação de estarmos contribuindo para essa construção do Projeto Elos,
para a consolidação de uma política nacional de proteção e defesa civil mais qualitativa e equalizada, né, e equitativa ao mesmo tempo, e também agradecer a todas as comunidades que fazem o projeto no PEDEC acontecer no município de Jaboatão dos Guararapes. Sem essas comunidades nós não existiríamos, não seria possível essa grande articulação no âmbito do município, e também não seria possível o êxito do trabalho em relação ao que temos tido até o momento, né? Inclusive, considerando o projeto Semadem Educação, todas as campanhas que participamos e que temos o sucesso acontecendo junto com as comunidades, sempre isso. Então, nós não nos cansamos de dizer que, efetivamente, o trabalho de proteção e defesa civil precisa estar acontecendo com empoderamento social, e dessa forma nós garantimos uma melhor governança de risco de desastres. O nosso muito obrigada a todos e a todas. Obrigado, Regiane. Você foi pontual, 2 minutos. Professora Cleonice. Eu gostaria de agradecer a todos e pela oportunidade de vocês nos permitirem que o Instituto Federal Catarinense, que atende a população de forma gratuita, e essa oportunidade de levar para o Brasil inteiro que todos são importantes e todos têm o direito ao conhecimento. E é isso que nós buscamos sempre levar com a maior seriedade possível em todos os segmentos, porque somos multidisciplinares, e é isso que faz sentido, né? Então, todos têm a sua importância. Nós temos muita coisa no Brasil acontecendo, nós temos muito conhecimento, e um aqui, outro lá, e o projeto Elos está trazendo a oportunidade de que tudo isso que é de bom em proteção e defesa civil esteja sendo falado aqui, e que permaneça uma rede de contatos para levar para o cidadão. Proteção e defesa civil, redução de risco de desastres. Esse é o nosso objetivo, eu acho que esse é o nosso propósito, a nossa missão enquanto proteção e defesa civil, e eu, enquanto professora, sou defensora da autoproteção, porque o cidadão, ele é, sim, protagonista. Muito obrigada. Obrigado. Professora Juliano? Seu áudio está fechado. Seu microfone. Perdão. Quero agradecer a oportunidade que o Projeto Elos está nos dando de interagir entre nós. Quero agradecer também, em especial, a minha equipe de defesa civil, a Superintendência de Defesa Civil de Aparecida de Goiânia, são valorosos guardiões aí da cidade. Dizer da magnitude desse projeto para o Brasil. Agradecer a cada colega que esteve aqui hoje, participando, dando sua contribuição. Eu tenho aprendido muito, eu falo que na condição de geógrafo, mas também de professor, eu costumo dizer que a gente aprende muito ouvindo, né? E dizer que as experiências, quando elas são integradas, elas acabam refletindo num projeto maior. Eu vejo que esse projeto Elos é um projeto de solidificação, de consolidação da proteção e defesa civil em todo o território nacional. Isso só se fará quando nós olharmos para dentro de nós e enxergarmos o nosso potencial, o quanto podemos colaborar para que isso, então, seja uma realidade. Obrigado pela oportunidade, a todos que participaram ao vivo, você vai ter quase 400 pessoas acompanhando, numa tarde de dia de semana, porque o projeto é muito bom, é interessante. Mais uma vez, muito obrigado, e eu fico à disposição de todos. Muito obrigado, Juliano. Cristiane? Mais uma vez, agradecer a oportunidade, parabenizar o projeto e os participantes, porque só unindo as forças é que nós obteremos realmente sucesso. E concordar com a professora, o nosso entendimento é o mesmo com relação ao protagonismo na sociedade. Nós temos uma gestão participativa, onde diariamente nós temos plenárias populares, e elas são feitas, elas têm 2 modalidades, a virtual e a presencial, onde todos os dias os órgãos da Secretaria, a Defesa Civil faz parte, nós estamos atendendo um bairro ou uma categoria em situação de vulnerabilidade, onde a população está participando do nosso planejamento estratégico. E isso demonstra que a Defesa Civil está acompanhando o direcionamento das outras secretarias. Aqui a gente trabalha realmente de forma integrada,
mas foi algo que a gente construiu agora nessa gestão, muito porque os outros secretários também têm o mesmo olhar, e, por sorte, a nossa gestão ela é formada, em sua grande maioria, por pessoas que são oriundas do mundo acadêmico. Então, são pessoas que têm um olhar técnico acerca das suas temáticas, da temática da sua secretaria, e também têm experiência prática. Então, isso faz com que a gestão tenha conseguido transparecer à população não somente a credibilidade, mas a confiabilidade, porque a gente trabalha e apresenta o nosso trabalho. Todos os dados, todos os números, eles se tornam públicos, justamente para que a população saiba o que nós estamos fazendo e demande o que é de interesse. A gestão não tem acontecido de cima para baixo, não tem acontecido de forma impositiva, mas sim participativa. Então, eu entendo que é algo que possa servir de sugestão para outros municípios, mas, como bem falou, não lembro quem foi o colega, depende muito do gestor municipal. Aqui nós tivemos sorte, né, de ter um gestor que permite que a Defesa Civil atue, não interfere no nosso trabalho, nos deu total liberdade. E aí a gente tem obtido sucesso. Eu queria tomar a liberdade e pedir autorização, Reinaldo, para pegar seu contato, porque eu estou indo em Brasília agora no início de agosto e eu gostaria de fazer uma visita a você. Se ele me permitir, eu pego com o Vitor o contato, tá, Vitor? Tá, não vou perder essa oportunidade. Eu não vou a trabalho, mas como eu vou passar um sábado e domingo e volto segunda à tarde, eu quero aproveitar e fazer uma visita institucional e, de repente, eu sei que não tem recurso, né? Mas o conhecimento a gente pode, né, usufruir. Poxa, tá? Você estava indo tão bem. Não, eu já disse que não tem recurso, mas tem o seu olhar sensível à nossa atuação e à sua experiência, que muito vai engrandecer o nosso trabalho aqui em Belém. Obrigada a todos, obrigada, Reinaldo, e parabéns a todas as colegas e colegas. Obrigado, Cristiane. Passo agora a palavra para o Sidney e depois para o Reinaldo. Sidney? Eu gostaria de enfatizar que na campanha Cidades Resilientes, nos 10 passos, nós temos 3 passos que são considerados básicos no planejamento e redução de risco de desastre, que é a governança. Você precisa ter uma governança muito forte, você precisa ter o envolvimento dos prefeitos, e você precisa ter, o segundo é um mapeamento muito claro do que resiliência é quê, e o terceiro é o financeiro. Isso é básico, não tem como. Você tem que ter plano plurianual, você tem que ter LTO, isso tem que estar inserido dentro de uma estrutura de qualquer defesa civil em qualquer município. O que eu entendo que foi fundamental aqui, principalmente na região metropolitana, é que a Câmara Temática é uma Câmara dos prefeitos. Ela leva as demandas, inclusive financeira, aos prefeitos. É um fórum de discussão onde os assuntos de defesa civil são de interesse coletivo, e ali é aprovado através de um fundo financeiro que é dos próprios prefeitos e com o Estado. Então, eu entendo que essa governança ela é muito eficaz, mas eu acho que a atividade de defesa civil ela precisa cada vez mais se capacitar. Nós já estamos, inclusive, uma parceria com o Instituto Federal, aqui de Rio Claro, para capacitação em drones, com o pessoal, tivemos treinamento sobre isso, desenvolvendo tudo que for possível no sentido de aprimorar. Mas eu gostaria de enfatizar que muita coisa deu errada. Ao longo desses anos, nós tentamos muita coisa que não deu certo e que nós estamos aprendendo muito. E esses 3 pontos, governança, mapeamento muito claro e financeiro, ele é fundamental para qualquer gestor. É basicamente isso que eu queria falar. Muito obrigado, Sidney. Lembrando que amanhã, no primeiro bloco, né, pela manhã, nós teremos a palestra do coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil do Estado de São Paulo, Sr. Walter Niacas, que vai falar sobre as ações de aparelhamento das defesas civis municipais. Então, para quem tem interesse, né, nesse tema, é bem importante acompanhar amanhã. Bom, passa agora a palavra para o Reinaldo. Reinaldo? Bom, sim, Cristiane está convidada, tá autorizada, digamos assim. Pode pegar meu contato com o Vitor, a gente conversa aqui na segunda-feira, apresenta a SEDEC. Então, o que eu queria dizer, terminando,
Primeiro é agradecer muito a todos os inscritos, né? Eu acho esse projeto realmente é muito importante, né? Ele tomou uma iniciativa, tomou um tamanho assim que a gente aqui na SEDEC nem imaginava muito que ia ser tão grande assim, né? Quando a gente idealizou o projeto e resolvemos entender como é que algo mais que um diagnóstico, eu diria. A gente queria conhecer mais e melhor as defesas civis municipais ou os responsáveis, né? E aí, por meio do PNUD, do nosso projeto PNUD, tivemos a felicidade do Semadense vencer a concorrência e ser contratado. Para mim, digamos, é uma honra, porque eu estudei o Vitor, literalmente, quando eu estava fazendo meu mestrado. Então, eu olhei para ele e falei, então é você que está aí, cara, olha só, né? Muito legal isso, né? E outras pessoas que eu já conheci também por outros projetos, também a mesma coisa. Eu falei, poxa vida, eu conheço essa pessoa de nome agora, eu conheço ao vivo. Muito legal. E de conhecimento, né? Conhecer de conhecimento. Então, é muito importante todos estarem participando. Para mim, é gratificante. Para o secretário, então, mais ainda, ele aprova tudo que a gente faz, passa por ele tudo que a gente faz, ele viu a programação, ele gostou muito da programação, né, com a diversidade dos municípios que vão apresentar, e ficou muito feliz com a quantidade de pessoas inscritas, porque nossa ideia da SEDEC é difundir conhecimento, fortalecer o sistema, né? Basicamente isso. Se a gente fizer isso, acho que a gente está indo num bom caminho, e o projeto Elos ele vai ajudar muito, muito, muito nesse trabalho, né? Eu que agradeço a todos vocês, aos colegas que estão aqui comigo, que apresentaram os trabalhos. Aprendi mais hoje, vou dormir mais feliz por isso. E agradeço também a você, Vitor e Silvia e companhia, pelo excelente trabalho que estão fazendo. Tá? Então, para mim, digamos que vou ficar feliz muito tempo só por hoje. É isso aí. Muito obrigado, Reinaldo, a todas e a todos. O dia de trabalho ainda não terminou. Esse debate, sim. Mas a gente convida todos os participantes para visitarem os estandes temáticos do evento e conhecer a seção de pôsteres. Na seção de pôsteres, vocês vão ter contato com mais de 150 trabalhos expostos não só no formato de pôster, mas também a gente está fazendo o upload, né, subindo os vídeos das pessoas falando sobre essas experiências. Então, a nossa equipe aí, de antemão eu já agradeço, né, a Yara, a Priscila e toda a equipe que passou o final de semana todo, né, de madrugada, fazendo o upload dos vídeos, e também todos os participantes que também trabalharam no final de semana para fazer esses vídeos. Então, a gente tem bastante conteúdo interessante disponível para visitação também. No mais, agradecemos aí a todos, né, os palestrantes, a Regiane Lucena, o Juliano Cardoso, a Cristiane Ferreira, a Cleonice Bepler, o Sidney Furtado e o Reinaldo Esteles por essa excelente tarde de debate. Então, nós nos vemos amanhã, às 10 horas da manhã, com a primeira mesa, ainda continuando o tema de estruturação e captação de recursos. Lembrando que ainda pode se inscrever no evento. Então, quem sabe a gente mobiliza aí outros atores também para se inscreverem nesse evento e se mobilizar em torno aí do fortalecimento do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, principalmente nos municípios. Então, uma boa semana aí de trabalho para todos nós.